Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Wilson Rodrigues e hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos conceitos fundamentais na teoria dos números, que é a divisibilidade de números inteiros. Uma pergunta que eu poderia começar a fazer desde o início dessa aula é o seguinte: você já percebeu que usamos a matemática o tempo todo? Mesmo sem notar? Quando dividimos uma conta no restaurante, organizamos grupos de pessoas, de objetos, ou até mesmo conferimos se um número é par ou ímpar. Estamos lidando com um dos conceitos fundamentais da aritmética, da teoria dos números, que é a divisibilidade. A teoria dos números, ela é um conceito, como eu falei em sala para vocês, estudada desde a Grécia Antiga. É um dos conceitos mais antigos da matemática. E ela busca entender exatamente essas propriedades dos números inteiros, certo? E a divisibilidade é uma das suas bases mais importantes. Então, hoje o objetivo é a gente procurar entender a sua definição, os seus conceitos simples, as suas propriedades e como isso a gente pode usar esses conceitos para resolver situações reais simples do nosso cotidiano, certo? Bem, então eu já até coloquei aqui, para adiantar um pouco, a definição de divisibilidade. Então, vamos lá. Quando que eu posso dizer que um número divide um outro número inteiro? Então, sejam A e B dois números inteiros, certo? E, nesse sentido, dizemos que A divide B, ou melhor, que B divide A, se existe um outro inteiro, tal que esse A é escrito dessa maneira: A igual a C vezes B. Ou seja, B divide A, dizer que B divide A significa que eu preciso encontrar um inteiro tal que eu consiga escrever o A como se fosse um produto de B por esse inteiro que eu encontrei. Dessa maneira, você consegue observar que é como se esse B pudesse passar aqui dividindo, É como se você pudesse escrever assim, que A sobre B é igual a C. Ou seja, quando eu pego A e divido pelo B, isso dá um inteiro C, exato, certo? Aí, nesse sentido, eu posso dizer que o B divide o A. Nessas mesmas condições, também eu posso dizer, nesse cenário aqui, que o A, é múltiplo de B, porque ele é, digamos assim, escrito como um inteiro vezes o B, certo? Então, A é múltiplo de B. A notação que a gente usa para dizer que B divide o A é essa aqui, ó. B barra A, barra meio que o contrário, assim. Então, B divide A. Então, essa é a notação que a gente vai usar, certo? Em outras palavras, se eu quiser escrever em notação matemática, essa definição de divisibilidade, ela vai ficar da seguinte maneira, Em notação matemática, nós vamos ter, Vamos ter B divide A se e somente se existe um inteiro C pertencente aos inteiros, tal que, o A, ele pode ser escrito como B vezes C. Então, essa é a notação matemática, certo? Quando a gente quiser afirmar que um número não divide o outro, para dizer que B não divide o A, usaremos a seguinte notação:
B, ó, essa aqui é a notação de divide, né? Então, como ele não divide, a gente só pega e dá um corte. Então, B não divide o A. Só ajeitar aqui, ficou muito inclinado. Assim. B não divide o A, tá? Beleza. Vamos fazer algumas observações imediatas aqui, tá? É notório que, como eu posso escrever o zero como se fosse C vezes zero, certo? Isso daqui para todo C pertencente a Z, ou seja, todo C inteiro, correto? Então, eu posso dizer, né, que o zero ele é divisível por qualquer número inteiro, correto? Então, isso implica que C divide o zero. Isso para todo C pertencente a Z. Então, o zero ele é divisível por qualquer inteiro, né? Por qualquer inteiro. Aí tu pode me perguntar. Então, tá me dizendo que o zero pode ser dividido pelo próprio zero? Já vou entrar mais em detalhes nisso daí. Ou seja, zero dividido por zero está definido na questão de divisibilidade? Correto. Observação 2. Se o B divide o A e o B é diferente de zero, então, né? Se ele divide, correto? Se o B divide um número, então vai existir um único C pertencente a Z, tal que eu consigo escrever o A como se fosse B vezes C. Bem, o fato do B dividir o A, né? O B dividir o A, aí a gente usa a definição, né? Ó, se o B divide o A, né? Se o B divide o A, então é porque existe um C em Z tal que o A é igual a B vezes C. Beleza. Então foi isso que, ó, o B divide o A, então existe um C em Z tal que A é igual a B vezes C. O que esse resultado está dizendo? É que, na verdade, esse C que existe aqui, ó, ele é único. Só existe um C, desde que o B seja diferente de zero. Então, se o B for diferente de zero, que é o cara que divide, só existe um C em Z, tá? E aí, pra gente provar isso daí, é bem direto, né? A gente usa, né, no caso, quer provar a unicidade, então tu supõe que tem dois, né? Então, com efeito, bora supor. Com efeito, suponha que tenhamos dois divisores de B. Dois divisores de A. Com efeito, se C1 e C2 pertence a Z, tal que suponha que tenha 2C que satisfaz essa igualdade aqui, tá? Então, C1 e C2, tá? C1 e C2. Beleza. Então, eu vou ter o seguinte, né? Como se os dois satisfazem a igualdade, então eu vou ter que o A pode ser escrito como se fosse o B vezes C1 e o A também pode ser escrito como se fosse o B vezes C2, correto? Então, se eu estou dizendo que, na verdade, existe dois números inteiros que satisfazem essa igualdade aqui, estou dizendo que é C1 e C2, então eu vou escrever o A como se fosse B vezes C1 e A igual a B vezes C2. Mas se o A é igual a B vezes C1 e também o A é igual a B vezes C2, então isso daqui está me dizendo que B vezes C1 é igual a B vezes C2, né? Porque ambos esses dois números são iguais a A. Beleza, mas pela lei do cancelamento multiplicativo, né? Como eu tenho B em ambos os lados, a gente pode cancelar aqui. E isso está me dizendo que C1 é igual a C2.
Então, se existir dois números inteiros, tais que, né, satisfazem essa relação aqui de divisibilidade, então eles são iguais. Então, a divisibilidade, a existência desse inteiro, ele é única, tá? Beleza. E a terceira observação? Ainda como? Eu posso, por essa relação que estava aqui em cima, o zero pode ser escrito como se fosse C vezes zero. Isso daqui para todo C pertencente a Z. Vocês concordam comigo que essa relação, meio que, assim como eu posso dizer que eu poderia tirar isso daqui, por exemplo, 0 sobre C igual a 0, correto? Ou seja, eu pegava esse C e passava dividindo. Ou seja, nesse caso, o zero é divisível por qualquer número inteiro C, certo? Mas eu também poderia fazer assim, ó. Pegar esse zero aqui e passar dividindo. Então, é como se eu estivesse escrevendo 0 sobre 0 igual a C. Pela definição de divisibilidade, eu estou pegando o zero e estou escrevendo ele como um múltiplo de um inteiro, né? Ou seja, então isso está me dizendo que zero é divisível por zero e que isso daqui estaria definido, tá? Nesse caso aqui, eu poderia dizer, afirmar tirar esse daqui. Podemos afirmar que o zero divide o zero. Porém, C pode ser qualquer inteiro. Porque essa igualdade ela vale para qualquer C em Z. Qualquer inteiro. Ou seja, você tem aí uma indeterminação, né? O que constitui uma indeterminação? Uma indeterminação é quando você não consegue determinar o valor exato, né? Para aquela sentença, né? Existem infinitas soluções. Então, por isso que 0 sobre 0 é indeterminado, é uma indeterminação. Não é que não pode, é que é indeterminado. Existem infinitas soluções. Deu para entender? Então, é indeterminado. Então, ó, isso daqui, nesse sentido, possui solução. Só que são infinitas, é indeterminado. Então, isso é indeterminado. E isso daqui, tipo, pegar um A e dividir por zero é impossível. É uma diferença, né? Por que impossível? Pois, ó, para isso aqui acontecer, é como se eu estivesse dizendo que o zero divide o A. Então, o zero divide o A se... O zero dividiria o A se eu conseguisse encontrar, né, um C tal que C vezes o zero. Escrever o A como se fosse C vezes zero. Que nesse caso, o zero poderia passar dividindo aqui, certo? Mas, para qualquer C que eu pegue, para qualquer valor de C que eu pego, C vezes o zero sempre vai dar zero. E não vai dar o A. Deu para entender? Então, isso daqui, ó, é impossível. Pois não existe. Vou colocar assim em símbolo. Não existe C pertencente a Z, tal que eu consiga escrever o A como se fosse 0 vezes C. Não existe. Todo C que eu pegar aqui e colocar aqui, vai dar zero, não vai dar o A. Então,
essa é a diferença. Por isso que eu não posso dividir por zero. Qualquer número eu não posso dividir por zero. Mas 0 sobre 0 é uma indeterminação, porque na verdade existem infinitas soluções para esse caso. Por isso, constantemente a gente costuma excluir o caso em que 0 divide 0, a divisão de 0 por 0. Correto? Ok. Continuando, vamos falar agora dessa proposição aqui, que é a proposição 14. Que fala das propriedades da divisibilidade. Então, são bastantes propriedades aqui, eu vou enumerá-las. O A divide o próprio A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são muitas propriedades. Escrevendo aqui. O A divide o A, o B. Se B divide A com o A diferente de 0, isso implica que o módulo de B é menor ou igual que o módulo de A. Uma outra propriedade, os únicos divisores de 1 são mais ou menos 1. Propriedade 4. Sempre que A divide B e B divide A, ou melhor, implica que A é igual a mais ou menos o B. Se A divide B e B divide A, então o A tem que ser mais ou menos B. Propriedade 5. A divide B e B divide C, implica que A divide o C. É a transitividade, né? Propriedade 6. Se B divide o A, e isso implica que B vezes C vai dividir A vezes C. Então, se você multiplicar ambos os lados aí de uma determinada equação de divisibilidade por um C, ela ainda vai continuar sendo válida. Isto para todo C pertencente a Z não nulo, ou seja, todos os inteiros menos o zero. Propriedade 7 diz que se A divide o B e o A divide o C, isso implica que o A vai dividir a soma dos dois, B mais C. Se A divide o B e A divide o C, então o A vai dividir a soma de B mais C, tá? Propriedade 8, se o A divide o B, isso implica que o A vai dividir qualquer produto de B, qualquer múltiplo de B. Então, o A vai dividir C vezes B. Isso daí para todo C pertencente a Z. Se o A divide o B, então ele vai dividir qualquer múltiplo de B, tá? Propriedade 9 diz o seguinte: se o A divide o B e o C divide o D, então A vezes C vai dividir B vezes D. Então, se A divide B e C divide D, então o produto desse cara com esse cara vai dividir o produto desse com esse. Certo? E já tem mais duas propriedades. Propriedade 9 ou 10 e a propriedade 11. A propriedade 10 fala o seguinte: sempre que A divide B e o A divide o C,
Então, isso implica que o A vai dividir qualquer combinação linear de B e C. Isso daí para todo x, y pertencente a Z. Então, se o A divide o B e o A também divide o C, em verdade, não só o A vai dividir a soma de B com C, mas também vai dividir a qualquer combinação linear entre B e C. Ou seja, isso aqui, ó, quando eu escrevo dessa maneira aqui, eu estou escrevendo uma combinação linear entre B e C. Porque esse x é um inteiro, então é um múltiplo de B mais um múltiplo de C. Então, é a soma de um múltiplo de B com a soma de um múltiplo de C, que é uma espécie de combinação linear. Outra propriedade, ele fala, se A divide o B, isso implica que o módulo de A vai dividir B. E o A também divide o módulo de B. Correto? Então, vamos tentar provar, né, o máximo dessas propriedades. Demonstração. Primeira é bem direta, né? Por quê? O que ela fala? O A divide o próprio A. E isso é óbvio, porque para mim provar que o A divide o próprio A, eu tenho que provar que existe um inteiro, então que eu escrevo A como se fosse esse inteiro vezes o próprio A, certo? Então, basta você observar que o A ele pode ser escrito como se fosse A vezes 1, certo? E isso daqui está me dizendo que o A divide o próprio A. Correto? Por quê? Uma vez o A vai dar o próprio A. Então, esse cara aqui está fazendo o papel daquele C. Então, existe um inteiro. Quem é o inteiro? É o próprio 1. Então, dessa maneira, eu poderia pegar esse A e passar ele dividindo aqui. E isso daria igual a 1. Certo? Então, A divide o próprio A. 2 é o seguinte, eu tenho que o B divide o A, então eu quero provar que o módulo de B é menor ou igual que o módulo de A, certo? Bem, se B divide o A, aí tu já vai direto para a definição, né? Isso implica que existe um inteiro C em Z, tal que, né, o A, ele tem que ser escrito como se fosse C vezes B, correto? Beleza, então, quando você tem isso, se eu passar um módulo, eu vou passar um módulo em ambos os lados, né? Então, o módulo de A é igual ao módulo de C vezes B. Produto dos módulos é o módulo do produto, né? Então, isso daqui vai ser módulo de C, módulo de B, correto? Só que o módulo, a gente sabe que ele é sempre maior ou igual a zero. Então, em particular, ó, eu posso descartar esse cara aqui, ó, esse daqui é maior ou igual a zero. Então, eu posso majorar ele, né? Eu posso majorar. Eu sei que esse cara aqui é maior do que zero, né? Então, ele é um cara que está aumentando esse produto, né? Ele é aumentando esse produto, uma vez que esse C também é um número inteiro. Então, ele, na verdade, não é nem que seja maior do que zero, ele vai ser maior do que 1, né? Ele é um número inteiro, não nulo, certo? Então, em verdade, eu posso fazer isso daqui, ó. Isso daqui implica que o módulo de A é maior ou igual que o módulo de B. Meio que eu desprezei isso daqui, meio que eu majorei ele, certo? Então, se você tirar esse módulo de C daqui, que ele é um número positivo, esse número aqui diminui, certo? Porque isso daqui está aumentando ele, tá? É um produto de um número maior do que 1, digamos assim. Ele é um inteiro não nulo, né? Ele é um inteiro não nulo, então isso daqui é um número que está aumentando esse produto. Se você tirar, isso diminui. Então, você tem essa relação aqui, correto? Beleza. 3. A 3, né, fala o seguinte, né, se A divide o B e B divide o A, se implica que A... eu acabei esquecendo de colocar aqui, né, tem algumas dessas propriedades que elas têm nomes específicos, né, por exemplo, essa propriedade aqui, que o A divide o próprio A, é o que a gente chama de propriedade reflexiva, né, correto? Essa propriedade 4... que A divide B e B divide A, se A divide B, então B divide A, né? Isso implica que A é mais ou menos B, e o que a gente chama de simetria, ou simétrica, certo? A propriedade simétrica. Essa propriedade 5, se A divide B e o B divide C, então A divide C. Isso daqui é a transitividade, né?
E é isso. Então, bora lá, continuando, né? Provar o item 3 agora. O item 3 fala que os únicos divisores de 1 são o 1 e o menos 1. Só o 1 e o menos 1, certo? E isso daí, de certa forma, vem pela própria coisa que a gente acabou de provar, né, anteriormente, né? Então, vou fazer assim, ó. 3, considere B pertencente aos inteiros não nulo, tal que ele divide 1, né? O B divide 1. Então, o item 3 fala que o B, né? Os únicos divisores de 1. Então, eu tô pegando um B que divide 1. E aí, eu quero saber quem é esse B. O meu objetivo é provar, né, que esse B, ele só pode ser o próprio 1 ou o menos 1. Logo, né, nós vamos ter o seguinte. Se o B divide 1 pelo item 2, por 2, né, por 2, a gente acabou de provar, ó, quando um número divide o outro, então o módulo, né, do cara que divide é menor ou igual que o cara que está dividindo, né? Então vai ficar assim, ó. O módulo de B tem que ser menor ou igual que o módulo de 1, certo? Só que o módulo de 1, a gente sabe que é 1. Então, nós estamos implicando que o B, né, em verdade, o módulo de B, a gente sabe que ele é positivo, ele vai ter que ser, ele é maior que 0 e menor ou igual a 1, certo? Como não existe inteiro entre 0 e 1, né, nós vimos isso, como não existem inteiros zero e 1, temos que o módulo de B só pode ser, né? Só pode ser igual a 1, certo? Que o módulo de B não pode, o módulo de B está entre 0 e 1, certo? Mas como não existe inteiro entre 0 e 1, ele só pode ser igual a 1. Está entre 0 e ele é maior que 0 e menor ou igual a 1. Então, como não existe inteiro, só pode ser igual a 1. Mas quando o módulo de B é igual a 1, isso é a mesma coisa que dizer que o B é mais ou menos 1, certo? Se o B for 1, o módulo de B é 1. Se o B é menos 1, também o módulo de B é 1. Então, ou seja, consideramos que B dividiria 1 e provamos que o B, na verdade, só pode ser mais ou menos 1. Prosseguindo, vamos continuar com a demonstração da propriedade 4. Que fala o seguinte, né, para nós. Que se o A divide o B e B divide o A, então, né, o nosso objetivo é provar que o A é mais ou menos o B, certo? Então, ó, é o seguinte. Se o A divide o B, por definição, existe um C1 pertencente a Z, tal que o B é igual a A vezes C1, né? A vezes C1, correto? E se o B divide o A, implica que existe um C2 pertencente a Z, tal que o A vai ser igual a B vezes C2. Essa é a definição de divisibilidade, certo? Definição de divisibilidade. Beleza. E aí, se você for prestar bem atenção, essas duas informações aqui, né? Elas vão me dizer o quê, né? Se você for prestar bem atenção. Essas duas informações dizem o seguinte, ó. Que, se você considerar primeiro essa parte aqui, ó. Que A é igual a B vezes C2. Só que, olha, por aqui, o B que está aparecendo aqui, eu posso escrever ele como se fosse A vezes C1. Então, no lugar do B, eu posso colocar
o A vezes C1. Então, isso daqui vai me dizer que A é igual a B vezes C2, só que como B é A vezes C1, isso daqui vai ser AC1 vezes o C2 que estava aqui, correto? Beleza. Então, essa equação aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então, é porque a primeira é igual a essa última. Então, isso daqui tá me dizendo, ó, tá me dizendo que A é igual a C1, C2, certo? Ok. Como? Pelo lei do cancelamento multiplicativo, né? O A aparece aqui e aqui. Então, a gente pode, né, simplificar aqui. E isso daqui vai me resultar que 1 é igual a C1 vezes C2. Observe que tem um 1zinho multiplicando aqui que não aparece, né? Quando a gente simplifica o A, então fica só 1. Ok. Mas se você for prestar bem atenção, essa equação aqui, o que ela está dizendo pra gente, ó? Ela está me dizendo, uma das consequências, uma das afirmações que eu posso tirar daqui, ou das observações que eu posso fazer, é o seguinte, que o C2 divide 1. Deu para entender? Por que o C2 divide 1? Porque existe um elemento, que nesse caso seria o C1, tá? Que eu escrevo o 1 como se fosse C1 vezes C2. Então, o C2, ele divide 1, certo? Ele divide 1. Então, isso daqui tá me dizendo que o C2 divide 1, certo? C2 divide 1. Mas nós acabamos de ver, pelo item 3, né, anteriormente, que os únicos divisores de 1 são mais ou menos 1. Então, isso implica que o C2 só pode ser mais ou menos 1, tá bom? Ok, aí agora o que eu faço? Eu vou voltar a essa equação bem aqui, ó. Eu vou voltar essa equação bem aqui. Por essa equação, eu tenho que o A, ele é igual a BC2, certo? Mas, eu acabei de mostrar que o C2, ele só pode ser mais ou menos 1. Então, isso implica que o A vai ser mais ou menos o B. Correto? É como se fosse mais ou menos 1 vezes o B, só que 1 vezes B dá o próprio B. Então, né, o A vai ser mais ou menos o B. Que era o que a propriedade pedia pra gente provar, né? Essa propriedade aqui da simetria. Ok, então tá provado. Vamos fazer agora a demonstração da 5, que é a transitividade, né? Transitividade tá falando o seguinte pra gente, né? Se A divide o B e o B divide o A, né? E o B, ou melhor, e o B divide o C, aí o meu objetivo é provar que o A divide o C, né? Se A divide B e B divide C, então A divide C. Beleza, então nós temos isso daí. Bem, se o A divide o B, por definição, existe, vou chamar de M, pertencente a Z, tal que eu consigo escrever o B como se fosse A vezes M, correto? Ok. E se o B divide o C, pela definição, existe um N pertencente a N, tal que o C pode ser escrito como se fosse o B vezes o N, correto? Então, eu tenho essas duas equações aqui, ó. Eu tenho essas duas equações. O que eu quero provar? Eu quero provar que queremos provar, vou escrever aqui, provar que o A divide o C, né? Mas para mim provar que A divide C, o que eu devo fazer? Isto é, devo mostrar que existe um elemento, sei lá, um certo Q, pertencente aos inteiros, tal que o C é igual a vezes Q. É isso que eu quero provar, correto? Então, ó, eu vou até enumerar aqui, vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2, tá? Então, eu quero provar isso aqui. Se eu provar isso daqui, essa equação aqui, eu
finaliza a prova. Então, ó, eu vou começar a sair de 1. Beleza. Com efeito, ó. Com efeito, isso daqui vai implicar, ó, por onde? Por essa equação 2. Por 2, o que que eu tenho? Por 2, eu tenho que C nada mais é de que B vezes N. O C pode ser escrito como B vezes N. Mas, por 1, o B, que aparece bem aqui, ó, ele pode ser escrito como se fosse A vezes M. Então, se você substituir isso aqui, tu vai ter que essa equação aqui, ela vai ficar A vezes M vezes N. Ou seja, o que que eu tenho aqui, ó? Que o C, que é o primeiro aqui, é igual a vezes M vezes N. E aí, se você for prestar bem atenção, basta a gente chamar esse cara aqui, né? De quê? Né? Fazendo esse cara aqui de quê? Né? Você tem o seguinte, o que implica que C é igual a aqui, onde o Q nada mais é de que M vezes N. M vezes N. E aí, eu só precisaria garantir que esse Q, ele era um número inteiro, mas ele é um número inteiro. Por que ele é um número inteiro? Porque a gente sabe que o M é um número inteiro e o N, até cometi um erro aqui, desculpa, eu coloquei N, mas é Z, né? A definição. E N é um inteiro também. Então, o produto de inteiro é inteiro, né? Pela lei do fechamento. Então, isso daqui pertence a Z. Então, morreu, né? Então, vale a transitividade. Se A divide B e B divide C, então A divide, o primeiro divide o último, certo? Ok. Vamos para propriedade 6. Propriedade 6. O que a propriedade 6 fala? A propriedade 6 fala o seguinte. Se o B divide o A, né? Então, ele vai também dividir... Se a gente... A vezes C vai dividir B vezes C, correto? Beleza. Então, vamos sair dessa hipótese. Né? A divide o B, certo? Não, é o B divide A, né? O comando da questão é esse. O B divide o A. O comando da questão é assim. Se B divide A, né? B divide A. Beleza. Se o B divide A, por definição, existe um inteiro M pertencente a Z, tal que o A, ele é escrito como se fosse B vezes o M, certo? Definição, só usei a definição. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? É simples, né? É só basta multiplicar essa equação, ambos os lados dela, por C, né? Então, se você multiplica essa equação aqui por C, o que você vai ter? Então, A vezes C é igual a B vezes C vezes M, correto? Então, se você olhar bem, o que essa equação está dizendo? Essa equação está dizendo que BC divide AC, porque existe um inteiro, quem é o inteiro? O M, tal que AC é igual a BC vezes M. Então, isso daqui está me dizendo que BC divide AC. Correto? Beleza. 7. A propriedade 7 fala o seguinte, que se A divide B e A também divide C, então ele vai dividir a soma de B com C, certo? Então, ó, se você tem que o A divide o B e que o A também divide o C, então você vai ter duas informações aqui. Quais são as informações? Primeiro, definição, né? É tudo definição. Se o A divide o B, significa que existe, vou chamar de N, pertencente aos inteiros, tal que o B é igual a A vezes N. Beleza, essa é a primeira. Por aqui, o A divide o C, significa que existe um inteiro, vou chamar de M, pertencente a Z, tal que o C
é igual a A vezes M. Então, eu tenho essas duas equações aqui, correto? Duas equações. Ok, então, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Vou somar essa equação aqui, 1, com a equação 2. Somar essas duas equações. Então, ó, somando a equação 1 com 2, 1 e 2, nós vamos ter o seguinte, ó. Quando eu somar, ó, somando membro a membros, tá? Então, o primeiro membro dessa daqui é B, o segundo membro daqui é C. Então, vai ficar B mais C igual a AN mais AM, correto? Como o A eu posso colocar em evidência, então vai ficar B mais C é igual a A vezes N mais M. E o que essa equação está dizendo para mim, ó? Essa equação está me dizendo que eu posso escrever B mais C como se fosse um A vezes algum cara. Quem é esse cara? N mais M. Eu posso chamar esse cara aqui de Q, por exemplo, né? Então, isso implica que B mais C é igual a AQ, certo? Onde o Q é igual a N mais M. E eu tenho a garantia de que esse Q, ele é um inteiro. Por que ele é um inteiro? Porque tanto N quanto M são inteiros. Soma de inteiros é inteiro. Fechamento, certo? E essa equação aqui, ó, essa equação bem aqui, ela tá me dizendo o quê? Que o A divide B mais C. Então, isso daqui implica que o A divide B mais C. Então, se o A divide o B e o A também divide o C, o A vai dividir a soma deles dois, tá? Correto. Vamos prosseguindo, né, com a nossa propriedade 8. A propriedade 8, né, fala o quê? Fala que se A divide B, então o A vai dividir um múltiplo de B, né? Qualquer múltiplo de B. Então, vamos lá. Bem, se o A divide o B, novamente, definição, isso implica que existe um N pertencente aos inteiros, tal que o B é igual a N vezes o A, correto? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por C em ambos os lados, né? Para qualquer C. Isso implica que B vezes C é igual a N. Só inverter essa ordem disso aqui, só para ficar igual a definição, tá? A ordem de fatores não altera o produto, mas vou inverter. A N, tá? E aí, aqui vai ficar a N. Aqui, quando eu multipliquei por ambos os lados, né? Por C, então vai ficar AC vezes N, certo? AC vezes N. Então, o que eu quero provar? Eu quero provar que o A divide qualquer múltiplo de C. Então, é simples, né? Se você olhar essa equação aqui, ó, tá aqui o múltiplo de C, de B, desculpa, o múltiplo de B. Então, que é o B vezes C, né? Isso daqui vale para todo C pertencente a Z, certo? Beleza. Se você for prestar bem atenção nessa equação aqui, ó, basta eu tomar o inteiro agora, Q, como se fosse C vezes N, certo? Então, isso daqui tá me dizendo, ó, que B vezes C nada mais é de que um A vezes um certo Q, onde o Q nada mais é de que AN. Como o N é inteiro, né? Por hipótese, bem aqui, ó, o A é inteiro. E, além do A inteiro, o C também é um inteiro. Então, esse cara aqui, ele é um inteiro, certo? Ele é um inteiro. Esse cara aqui pertence aos inteiros. Então, pronto. Se você for prestar bem atenção nessa equação aqui, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que o A divide BC. Então, isso daqui implica que o A divide BC. Então, olha só, o que em resumo, geral, né? Resumo.
Em resumo, nós temos o seguinte, né? Sempre que você tem que o A divide um certo inteiro B, então, na verdade, ele vai dividir qualquer múltiplo D. É essa a conclusão, certo? Qualquer múltiplo D. Beleza. A nossa propriedade 9 agora. 9. Propriedade 9 fala o seguinte, né? Se o A divide B e C divide D, então, se você multiplicar, né? Então, o AC vai dividir o BD. É essa. O AC vai dividir o BD. Então, essa aqui. Então, vamos supor, o A divide o B, certo? E o C divide o D. Essas são as duas hipóteses. O objetivo que eu quero chegar é que é o AC divide o BD, certo? É isso que eu quero provar. É como se você fizesse assim, ó. Se você multiplicar esse com esse e esse com esse, tá? Beleza. Então, bora lá. Definição, né? Se o A divide o B, isso implica que existe, novamente, né, um N pertencente aos inteiros, tal que o B vai ser escrito como se fosse AN, correto? Por outro lado, se o C divide o D, significa que existe um M pertencente aos inteiros, tal que o D vai ser escrito como CM, correto? São as duas equações que a gente tem. As duas equações que a gente tem. Beleza. Vou chamar de 1 e de 2. E aí, o que eu faço? Eu multiplico, membro a membro, né? Basta multiplicar 1 e 2. Multiplicando a equação 1 com a equação 2, temos membro a membro, tá? Então, é bem aqui, ó. Essa com essa, tá? Então, eu vou ter que B vezes D é igual a AN vezes CM. Aí é só fazer uma reorganizaçãozinha. Então, eu vou ter que BD é igual. Eu vou colocar primeiro a ordem dos fatores não altera o produto. AC vezes NM. E aí, ó, se você chamar esse MN de M vezes N, sei lá, de Q, fazer esse MN igual a Q, correto? Então, você pode escrever isso daqui assim, ó. Isso daqui implica que BD é igual a AC vezes Q. Ou seja, se você observar essa equação, você está dizendo que AC divide BD, certo? Porque, né? Onde esse Q, quem foi que você chamou? O Q eu fiz igual a N vezes M. E eu tenho a certeza que M vezes N é um inteiro. Por que ele é um inteiro? Porque tanto N quanto M são inteiros. Podemos ver por aqui, ó. Certo? Tudo bem? Ok. Então, isso daqui implica que AC divide BD. Que era o que a gente queria. A 10 fala o seguinte, né? Que se o A 10. Se o A divide o B e o A também divide o C, então, né, na verdade, o A, se A divide o B e também divide o C, na verdade, ele vai dividir qualquer combinação linear, né? Ele vai dividir x vezes B mais y vezes C. Ele vai dividir qualquer soma de múltiplos de B e de C, certo?
E aí, ó, vem direto, né, de certa forma. Por quê? É o seguinte, ó. De fato, poxa, se você tem que o A divide o B, ó, nós já provamos pelo item 8 que se o A divide o B, então ele vai dividir qualquer múltiplo de B, certo? Então, esse daqui é o item 8. Então, pelo item 8, se o A divide o B, então, na verdade, isso implica que o A vai dividir x vezes B, isso para todo x pertencente a Z. Correto? Qualquer. E isso daqui vem pelo item 8. Observe que a única coisa que trocou aqui foi que aqui eu estava chamando de C e aqui eu estou chamando de X, tá? Tanto faz. Então, se o A divide o B, ele vai dividir qualquer múltiplo de B. Mesmo argumento eu posso usar para cá, certo? Então, se... Isso aqui eu vou chamar essa equaçãozinha aqui. Essa equaçãozinha bem aqui. Eu vou chamar de 1. E aí, vou aqui de novo. Se o A divide o C, então, isso daqui implica, novamente pelo item 8, que o A vai dividir qualquer múltiplo de C. Ele vai dividir YC para todo Y pertencente a Z. Isso aqui eu vou chamar de 2. Certo? Mas aí, eu posso usar agora o item 9. Porque o item 9 fala o quê? Se A divide B. Item 9... Não, na verdade, o item 7, que fala o seguinte: se A divide B e o próprio A divide o C, então ele vai dividir a soma deles. Por que eu falo? Porque eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho bem aqui, ó. Eu tenho que o A divide XB e o A também divide YC. Então, o A vai dividir a soma desse com esse. Esse é o item 7, certo? Correto? Então, isso daqui implica por 1, o 2, nesse caso aqui, por 1 e 2 aqui, e o item 7, certo? Implica que o A vai dividir, divide a soma de X, o múltiplo de B mais o múltiplo de C. Correto? E aí, você finaliza a prova. Continuando, né? Vamos fazer a prova agora do item 10. 10 não, do item 11. Tem 11. Bem, o item 11 fala o seguinte: se o A divide o B, então o menos A também divide o B. E o módulo de A divide o B, certo? Então, ó, vamos seguir logo daqui. Se o A divide o B, isso implica, né, que existe um C pertencente a Z, tal que o B é igual a C, correto? Definição. Beleza. Aí aqui, o que eu faço? Eu só faço uma manipulação novamente. Eu escrevo B como se fosse menos A vezes menos C, correto? Eu só fiz uma manipulação. Eu coloquei um menos aqui. Eu sei que menos com menos dá mais, então não alterei nada. Mas se você olha agora essa equação aqui, ó. Uma vez que o C é inteiro, o menos C também é inteiro, certo? É inteiro. Se menos C é inteiro, eu estou escrevendo B como se fosse menos A vezes um inteiro. Então, isso, por definição, está me dizendo que o menos A divide o B. Certo? O menos A divide o B. Mas, se eu tenho que o A divide o B e o menos A divide o B, então, né? Então, em verdade, o módulo de A divide o B. Por quê? O módulo de A só pode ser dois valores. O quê? O próprio A e o menos A. Como ambos dividem o B, então é óbvio que o módulo de A vai dividir o B. Correto? E para finalizar... Não, essa era a última, né? Essa era a última. Acho que era. Acho que era a última propriedade.
E aí, ó, uma pergunta interessante aqui que a gente vai deixar, né? Perguntas. Primeira, se você tem que o A divide a soma de B com C, isso implica que o A divide B e o A divide o C? Isso é uma pergunta, né? Nós vimos anteriormente que a recíproca é verdadeira, né? Que se você tiver que o A divide o B e o A divide o C, então o A vai dividir a soma de B com C. E se eu for o contrário, se A dividir a soma, ele vai dividir cada um dos termos? E a resposta para essa pergunta, né, é não, né? É não. E aí, para a gente provar que essa resposta é falsa, basta a gente pegar aqui um contra-exemplo, né? Então, por exemplo, resposta não. Pois, sabemos, por exemplo, que o 2, ele divide o 4, correto? Por que o 2 divide o 4? Porque o 4 pode ser escrito como se fosse 2 vezes 2, certo? Mas, ou melhor, o 2 divide o 4, e esse 4 aqui eu posso escrever como se fosse 1 mais 3. Então, isso daqui está me dizendo que o 2 divide a soma de 1 mais 3, que é 4, certo? 2 divide a soma. Porém, o 2 não divide o 1. 2 não divide 1. E o 2 também não divide o 3. Correto? Por quê? Se o 2 dividisse o 1, eu teria que encontrar um inteiro de maneira que eu escrevesse o 1 como se fosse 2 vezes esse inteiro. Isso é impossível, né? Para qualquer inteiro que eu coloque aqui, nunca que isso daqui vai dar 1. A mesma coisa aqui. Se o 2 divide o 3, eu teria que encontrar um inteiro de modo que o 3 fosse 2 vezes algum inteiro. 3 é um número ímpar. Um múltiplo de 2 aqui vai ser um número par, certo? Então, nós vimos que um número não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo, né? Então, isso daqui também é impossível. Então, essa pergunta, a resposta para essa pergunta é não, né? A outra pergunta é: se o A divide B vezes C, isso implica que o A divide o B ou o A divide o C? E, novamente, a resposta é falsa, né? Por exemplo, resposta não. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós sabemos que 6 divide 12, correto? Posso escrever o 12 como se fosse 2 vezes 6. Só que esse 12, eu posso escrever como se fosse 3 vezes 4. E isso daqui não implica, né? Isso daqui não implica que o 6 divide o 3 ou que o 6 divide o 4. Na verdade, é impossível, né? Que você não tem como escrever o 3 como se fosse 6 vezes, né, algum inteiro, né? Isso daqui não é verdade, né? E você não tem como também escrever o 4 como se fosse 6 vezes algum inteiro, certo? Não tem como. Então, isso daqui é falso também. Ok. Bem, continuando, né, nossos estudos, vamos fazer aqui algumas definições. Definição 15. Seja A pertencente a Z, denotaremos por
1. D, índice A. Esse D, A, é o conjunto de todos os divisores de A. O conjunto dos divisores divisores positivos de A. Ou seja, então, quem é o nosso D de A? O nosso D de A vai ser todos os números naturais pertencentes a N, tal que o N divide o A. Então, são todos os números positivos que dividem o A. Esse é o conjunto D de A. E 2, vou representar pelo conjunto MA, o conjunto dos múltiplos de A, positivos, né? Dos múltiplos positivos de A. Ou seja, MA vai ser todos os N pertencentes a N, tal que o N, né? Ou melhor, escrever assim, né? O conjunto vai ser os múltiplos positivos, né? Então, vamos representar assim. Vai ser todos os múltiplos de A, tal que o N pertence a N. Então, se o N é 1, tu tem um A. Se o N é 2, tu tem 2A. Se o N é 3, tu tem 3A. Então, são todos os múltiplos de A, correto? Já esse conjunto aqui, ó, A vezes Z, é o conjunto dos múltiplos inteiros de A. Então, observe qual é a diferença do MA por esse conjunto AZ. A única diferença é que aqui são só os múltiplos positivos, né? Aqui são todos os múltiplos inteiros, certo? Um exemplo. Exemplo 1. Quem seria o conjunto D20? Melhor, D120. Ou seja, são todos, o conjunto D de A é o conjunto de todos os divisores de A. Então, quem é que divide o 120? Nesse caso, o nosso A é 120. Então, o 120 é dividível por 1, divisores positivos, tá? Ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, né? 120 dividido por 3 dá 40. É por 4, dá 30. Por 5, que dá 24. Por 6, que dá 20. Por 8, né? 8, que vai dar 15, né? Por 10, que vai dar 12. Por 15. 15 de 120 dividido para 15, que vai dar 8, né? Por, tem mais? Por 20, né? 120 dividido para 20, que vai dar 6, né? 6. Tem mais 24, que vai dar 5, né? Por 30, 120 dividido para 30 dá 4, por 40, que dá 3, por 60, que dá 2, e pelos próprios 120, que dá 1, certo? Então, esses são todos os divisores positivos de 120. Então, esse é o conjunto aqui. Uma observação, né, que eu já vou começando a colocar, é que esse 120, observe que ele pode ser escrito como se fosse 2 a terceira, vezes 3, vezes 5, tá? Então, observe que
Porque 2 à terceira é 8, vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120, certo? Então, observe que 120, ele é um número qualquer, né, que eu peguei aí, mas ele pode ser escrito dessa maneira. E o que isso daqui tem em comum? A gente vai acabar vendo mais à frente que esse número, observe, o 2 é um número primo, 3 é um número primo e 5 é um número primo, certo? Então, eu estou escrevendo 120 como um produto, né, de fatores primos, tá? Produto de fatores primos. Então, isso daí é interessante, né? Você escrever um número como produto de fatores primos. E aí, mais na frente, a gente vai ver, a gente já tá meio que caminhando para um próximo passo, né? Que a gente vai ver o teorema fundamental da aritmética. De certa forma, ele vai falar um pouco disso. Ok. Vamos agora provar um outro exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2 fala o seguinte. Se A e B são dois inteiros, isso implica que A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N para todo N pertencente a N. Olha só. Sempre quando você tem dois inteiros, a diferença deles divide a diferença de qualquer potência de A menos qualquer potência de B, certo? Observe que essa é uma sentença que ela depende, né? Ela está em função de N, né? Então, para a gente provar isso daí, eu posso usar o quê? Indução, certo? Eu posso usar a indução matemática. Então, a demonstração, né? Vamos usar a indução matemática. Vamos usar o PIF, né? Ou PIF, princípio de indução finita, não, o PIN, né? Sei lá, princípio da indução matemática, tá? Ou seja, primeira coisa, a gente verifica, né, que vale para um certo número inicial, ou seja, para n igual a 1, que a gente chama de base de indução. Ou seja, quando o nosso n é 1, certo? Então, eu tenho que o A menos B divide A menos A elevado a 1 menos B elevado a 1. Só que A elevado a 1 é o próprio A e B elevado a 1 é o próprio B. Então, A menos B divide o A menos B? Sim, né? Nós acabamos de ver que o A divide o próprio A, né? Então, é uma das propriedades que nós vimos, né? Isso daqui é verdadeiro. Isso daqui é verdadeiro. E aí, vamos lá para o nosso princípio de indução, né? Princípio de indução, ou seja, a gente supõe que vale para um certo K. Então, suponha que A menos B divide o A elevado a K menos B elevado a K. Certo? Isso aqui é a nossa hipótese. Hipótese de indução. Certo? E aí, o que a gente quer saber? Vamos provar, né? Vamos provar que o A menos B divide o A elevado a K mais 1, né? Menos o B elevado a K mais 1. Só que, pela definição de divisibilidade, o que a gente quer provar? A gente quer provar que existe, né? Tem que provar que existe algum inteiro. Existe algum inteiro. Algum inteiro. Tal que esse cara existe um C pertencente a Z. Tal que esse cara aqui, A elevado a K mais 1, menos B elevado a K mais 1, é A menos B vezes C, certo? Nesse caso, A menos B dividiria A elevado a K mais 1 menos B elevado a K mais 1. Mas eu posso caminhar por esse caminho, mas eu também posso caminhar da seguinte maneira, né? Caminhar, né? Escrevendo, usando uma daquelas propriedades. Por exemplo, se eu fatorar esse termo aqui, ó, A elevado a K mais 1
menos b elevado a k mais 1. Como? Sei lá, uma combinação linear aqui. X vezes alguma coisa e mais y vezes alguma coisa, certo? Um produto. Se eu souber que esse cara aqui é divisível por a menos b e esse cara aqui é divisível por a menos b, então esse também é divisível por a menos b, certo? Porque isso daqui é uma combinação linear. Beleza. Então, a gente vai caminhar por esse caminho. Beleza. Então, ó, veja aqui. A elevado a k mais 1 menos b elevado a k mais 1, eu posso escrever ele como se fosse o quê? O a elevado a k, o a vezes a elevado a k, menos o b vezes b elevado a k. Concorda comigo? Por quê? Porque aqui eu só estou conservando, né? Aqui tem um umzinho aqui, então, teoricamente, eu iria só conservar a base e somar os expoentes para voltar para o que eu tinha antes. Que é o meu objetivo? Eu tenho duas informações aqui. Quais são as duas informações? As duas informações que eu tenho é o seguinte, ó. Que o A menos B, ele divide o próprio A menos B. Certo? E, por hipótese de indução, o A menos B divide o A elevado a K menos B elevado a K. Então, o meu objetivo é escrever isso daqui, ó. É escrever esse cara aqui de que maneira? Eu quero que apareça, de algum momento, o A menos B vezes alguma coisa, mais o A elevado a K menos B elevado a K vezes alguma coisa. Quando escreve dessa maneira, como o A menos B divide esse e o A menos B divide esse, então ele vai dividir a soma desses dois caras, certo? Se ele divide a soma desses dois caras e esse cara é exatamente esse daqui, então pronto, acabou, certo? É isso que eu quero fazer. Então, como eu quero fazer isso, o que eu vou fazer? Eu só quero fazer aparecer o A menos B e A elevado a K menos B elevado a K. Então, eu só vou fazer uma manipulaçãozinha aqui, ó. Eu só preciso fazer aparecer, aqui, ó, já tenho esse termo. Eu quero que aqui apareça A menos B. Então, aqui eu tenho A vezes A elevado a K. Como eu quero que apareça o menos B, então tem que aparecer aqui um menos B, certo? Mas como tem um A elevado a K aqui, teria que aparecer um A elevado a K aqui para mim poder colocar ele em evidência. Aí, eu colocando A elevado a K em evidência, fica A menos B. Mas como eu subtrair menos A elevado a B elevado a K, eu tenho que somar B vezes A elevado a K. E aí, acrescento esse termo que já estava aqui. Menos B vezes B elevado a K. Certo? Beleza. Aí, ó, eu vou fazer isso que eu falei. Eu vou colocar o A elevado a K em evidência aqui. Então, vai ficar A menos B vezes A elevado a K. Certo? E nessa parcela bem aqui, ó, observe que eu posso colocar o B em evidência. Então, vai ficar mais B vezes A elevado a K menos B elevado a K. Observe que eu coloquei o B em evidência. E aí, eu chego naquilo que eu queria, certo? E aí, basta você observar, ó. Como o A menos B, nós já vimos que ele divide o A menos B, foi o primeiro caso, a nossa base de indução, e o A menos B divide A elevado a K menos B elevado a K, certo? Menos B elevado a K, isso daqui pelo quê? Pela hipótese de indução. Então, se o A divide B e o A divide o C, então o A vai dividir B mais C, certo? Então, isso daqui implica a propriedade que a gente viu lá, né? Propriedade, que A menos B vai dividir a soma deles dois. A menos B mais, né? Mais o A elevado a K
menos B elevado a K. Se o A divide o B e o A divide o C, então ele vai dividir a soma deles dois. E a outra propriedade, tá até aqui, acho que foi a propriedade que a gente viu, foi essa propriedade 10, fala que não só isso, se o A divide o B e o A divide o C, na verdade ele vai dividir qualquer combinação, né? Qualquer múltiplo de B vezes múltiplo de C. Então, em particular, ó, ele vai dividir, como isso daqui, ó, tá, é um múltiplo de B. É como se ele estivesse fazendo o papel daquele X e esse daqui estivesse fazendo o papel daquele Y, certo? Então, na verdade, eu tenho que A menos B divide o A menos B vezes o A elevado a K mais B vezes A elevado a K menos B elevado a K. E aí, finaliza, né? Por quê? Porque isso daqui, esse valor aqui, ó, que eu acabei de escrever, esse valor aqui é quem? Esse valor aqui nada mais é do que esse daqui, né? Que é A elevado a K, A menos B divide A elevado a K mais 1 menos B elevado a K mais 1. Pronto. Então, pelo princípio de indução finita, portanto, pelo princípio de indução matemática, A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N, isso para todo N pertencente a N. Correto? Ok. Bem, esse vídeo eu vou parar por aqui, né? Não sei se eu ainda vou gravar mais algum, porque teoricamente, né? Não deu para fazer muita coisa, né? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Até a próxima.